E agora eu vou encher o gráfico de média móvel, tá bom? Média de 9, média de 20, média de 50, média de 100, tá? Eu tô botando todas as médias referentes. Ah, faltou 72, agora a média de 200. Tem uns caboclo ainda que usam a média de 320. E daí tem aqueles não sei o que lá do tal do Booleans lá, né, que bota outros tipos de média não sei do que lá, tá? Isso é só média. Agora nós vamos começar a colocar view up, tá? O que que mais? Pivô, ponto de pivô. O que que mais? Vamos botar uma regra de cor aí? Vamos botar uma regra de cor aí. Vamos lá. Meter uma regra de cor. Eu também tenho. Ó, tá vendo aqui? Um monte de regra de cor. Eu vou colocar aqui uma regra de cor. Essa aqui. Olha, ó, um monte de regra de cor. Cara, seguinte, eu fiz isso por muitos e muitos anos e não entendia nada. E outra, tá? A galera opera 1 minuto. Opera 1 minuto. Ah, Rios, mas tá na tendência de alta. Tá, beleza. Vamos achar uma coisinha aqui. Aqui, tendência de baixa. A galera vende, dá certo. Vende, dá certo. Ué, vendeu, toma stop. Vendeu, toma stop. Daí se referencia por isso e não entende de mercado. Fica seguindo um flow, né? Dá pra se dizer assim, um fluxo onde a média móvel começa a te dominar. Onde a média móvel começa a te dominar. Onde, pullback na média, pullback na média, pullback na média. Quando dá um pullback na média e toma stop, não entende por quê? Porque o professor de price action dele, análise técnica, também ensinou que pullback na média tem que vender. Só que não entendeu o porquê que ele acumulou nesse ponto. Aí é que vem os segredos do mercado, galera, que vocês só vão aprender depois de ter tomado muitos estoques. Por que que ele parou nesse ponto? Porque era uma região de liquidez. Uma região de liquidez. Ah, como assim região de liquidez? Região de liquidez. O que que é a região de liquidez? Já vou te explicar. Preço, manipulação de mercado e volume. Nós vamos fazer uma revisão aí. E no final eu vou passar uma sacada com uma ferramenta top, muito top, para vocês identificar possíveis pontos de reversão. Possíveis pontos de reversão. A finaleira promete, tá? No final eu vou passar uma ferramenta muito top para vocês, tá? Toda a bagagem que a gente tem ajuda, mas a gente tem que estar se atualizando. Exatamente, cara. A galera acha, e já começa aí, né, gente? Vocês acham que vão entrar e vão estudar só uma coisinha e vão ficar aquilo ali a vida toda fazendo day trade com aquilo, cara? Esquece. Por isso que o nosso método hoje, Alex e todo mundo que tá aqui, ele é uma visão de mercado, não é um setup. Esquece, você não vai aprender setup aqui, você não vai aprender regra de coloração, você não vai aprender muito menos um robô. Eu não vou te vender robô, fica tranquilo, não vou te vender uma regra de coloração, não vou te vender, cara, um setup com média móvel, análise técnica, nem nada, fica tranquilo. Eu não vou te ensinar isso, tá? Porque eu fiquei, tá? Um breve resumo de mim. Meu nome é Christian Helder, moro aqui em Igrejinha, pertinho da cidade do Alex, moro em Canoas. O Alex eu conheci na aula ao vivo, não conheci o Alex. Já tô no mercado desde 2018, 5 anos tomando ferro do mercado, só perdendo dinheiro, enfim, não tendo consistência e o pior de tudo, né, a pior, além disso tudo, né, perdendo tempo com coisas que não funcionam, que não tem nem sentido dentro do mercado. Eu não entendi de fato como que o mercado ele funcionava, né. Eu queria sempre minha meta sempre foi entender, cara, como que o mercado realmente ele é jogado, como que o mercado ele realmente é manipulado, né. Então, foi aí que eu comecei a abrir minha cabeça, né, não, eu tenho que entender, eu não tenho que só ganhar dinheiro. E hora eu ganhava, hora eu não ganhava com os setups que eu tinha, todo mundo já passou por isso ou está passando por isso, né, de operar operacionais com regras de coloração, com média móvel ou que fazia isso, tá. Então existe uma taxa aí de quem faz isso, de perda de dinheiro 90%, ok? 90, tem sites que colocam 99% de pessoas que usam isso e perdem dinheiro. Não sou eu que estou falando que isso não funciona, é os próprios dados, tá? Contra fatos não há argumentos. E eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso, tá? Assim como eu. Então, desde 2018, cara, eu venho aprimorando a minha vida como trader e, de fato, abri minha mente para o mercado e comecei a pesquisar sobre o smart money, né? Smart money. O que é smart money? Dinheiro esperto ou dinheiro inteligente, ok? Então, isso aqui me trouxe e me levou a tal do tal de Richard Wyckoff, tá? Esse cara aqui, vocês estudem, o mercado, ele é um ciclo. Eu estudei, bastante. Eu no MetaTrader, eu tudo pesquisando sozinho, paguei curso, tá, eu sei programar um robô,
Só que seguinte, o que eu estudei tanto isso, que eu cheguei sozinho na conclusão assim, ó, por isso que eu nunca mais comprei robô. Então eu já caí em várias furadas, várias furadas. Vamos lá. O Alex tem 2 anos e meio fazendo um monte dessas coisas. Eu fiquei basicamente 5 anos fazendo isso. Então, tu já caiu num conteúdo que realmente vale a pena, sabe? Cara, então o mercado ele é um ciclo, eu vou fazer um breve resumo do que foi semana passada. Então, como é que funciona esse ciclo, tá, gente? Richard Wyckoff falava que o mercado ele era um ciclo, tá? Todo mundo tá vendo minha tela aí, né? Então, esse ciclo, ele tinha 4 fases, né? A fase de acumulação, acumula, né, onde tem muito mais comprador, daí ele faz o markup, que é para cima, né, markup ou, tem uma outra frasezinha lá que ele usa, mas é uma tendência de alta. Depois ele vai fazer uma distribuição, daí ele distribui, né, o mercado ele distribui, beleza? E assim vai, tendência de baixa, acumula, faz markup para cima aqui, trava, fica lateral aqui, né, e daí ninguém entende, vive tomando stop aqui, porque é aqui que é o pior pesadelo das média móvel. Então, hoje eu vou fazer um breve resumo disso aqui, cara. Que acontece? Tem conteúdos lá no YouTube onde eu falo sobre o último vídeo nosso é sobre ciclos de Wyckoff. Eu quero fazer um breve resumo para vocês começar a identificar. O meu objetivo aqui é que vocês identifiquem melhor os pontos de compra, pontos de venda, o que tem que acontecer dentro desses pontos, beleza? E é o que eu sugiro vocês a fazer. Então, cara, primeiramente, tá? Vamos, que nem eu falei na aula, hoje não tem uma apresentação, não bolei nada assim, sabe? De alguma apresentação, realmente é um conteúdo veia, é o core. Tá? Então, o que acontece? Alguém falou de GBP/USD. Eu vou botar GBP/USD aqui, tá? Eu tenho as minhas marcações, mas eu sempre abro aqui um gráfico limpo, tá? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou excluir aqui de limpo e vou criar uma cópia, tá? E agora eu vou encher o gráfico de média móvel, tá bom? Média de 9, média de 20, média de 50, média de 100, tá? Eu tô botando todas as médias de referência. Faltou 72. Agora a média de 200. Tem uns caboclo ainda que usam a média de 320. E daí tem aqueles não sei o que lá do tal do Bo Williams lá, né, que bota outros tipos de média não sei do que lá, tá? Isso é só média. Agora nós vamos começar a colocar VWAP, tá? O que mais? Pivô, ponto de pivô. O que mais? Vamos botar uma regra de cor aí? Vamos botar uma regra de cor aí. Vamos lá. Meter uma regra de cor. Eu também tenho. Ó, tá vendo aqui? Um monte de regra de cor. Eu vou colocar aqui uma regra de cor. Essa aqui, tá? Olha, ó, um monte de regra de cor. Cara, seguinte, eu fiz isso por muitos e muitos anos e não entendia nada. E outra, tá? A galera opera 1 minuto. Opera 1 minuto. Aquiles vai estar na tendência de alta. Tá, beleza. Vamos achar uma coisinha aqui. Aqui, tendência de baixa. A galera vende, dá certo. Vende, dá certo. Ué, vendeu, toma stop. Vendeu, toma stop. Daí se referencia por isso e não entende de mercado. Fica seguindo um flow, né? Dá pra se dizer assim, um fluxo onde a média móvel começa a te dominar. Onde a média móvel começa a te dominar. Onde pullback na média, pullback na média, pullback na média. Quando dá um pullback na média e toma stop, não entende por quê? Porque o professor de price action dele, análise técnica, também ensinou que pullback na média tem que vender. Só que não entendeu por que ele acumulou nesse ponto. Aí é que vem os segredos do mercado, galera, que vocês só vão aprender depois de ter tomado muitos estoques. Por que ele parou nesse ponto? Porque era uma região de liquidez. Uma região de liquidez? Como assim região de liquidez, Felipe? Região de liquidez. O que é região de liquidez? Eu já vou te explicar, tá? Então aqui, por que ele para nesse ponto? Região de liquidez não é por causa de uma média de 200, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês acham que os big players estão olhando regrinha de coloração, média móvel, sem contar em MACD e outras coisas que aqui embaixo a galera quer confirmação. Outro grande problema é que vocês ficam anos travados nisso aqui, como eu fiquei, estudando, o back in média, qual é o melhor padrão, qual é isso, qual é aquilo, e aí perde 3 anos. Aí, como operar a média de 200, mais 2 anos. Daí bota o MACD, daí estuda mais 3 meses de MACD. E bota uma VWAP, estuda mais VWAP. E daí lá se foi 4 anos da vida de vocês. E lá na frente vocês vão se deparar com basicamente a mesma coisa que 90% das pessoas, que é frustração, né? Assim como eu, assim como o Alex, assim como muitos de nós aqui, frustração por não entender o mercado e não entender por que você ganha, perde e entra nesse ciclo vicioso, como o próprio Alex falou aí, cara. Um dia ganha, 2 perde. Outros 2 dias ganha, outros 3 perde. Por quê? Porque o mercado não é uma média móvel. O mercado não é uma regra de coloração. O mercado é preço, tá? Primeiro ponto aqui, tá? E o mercado não é você operar gráfico pequeno, gente. Pelo amor de Deus, tá? A primeira dica para vocês aí, então. O mercado é preço, ok? Preço, preço e preço. Bota isso na cabeça. Preço, tá?
E aí vem o tal do PEC, de PMV, beleza? Da onde que vem o tal do PEC, né? De preço do PMV. Preço, você tem que aprender a dominar o preço. Só que num gráfico de 1 minuto é a pior burrada que tem, cara. Porque você, cara, em todo momento você tá vendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Cara, tem muita coisa. E tem gente que ainda opera gráfico de segundos, 15 segundos, e ainda ensina a fazer isso. Eu, assim, cara, você quer operar um setup e ganhar dinheiro? Beleza, tá ganhando dinheiro. Você pode até tá ganhando dinheiro agora com algum setup aí. Mas de fato, você entende do mercado. De fato, se você for chamado para dar uma palestra, você vai só ser o trader que vai saber explicar o teu setup, mas não vai saber explicar o mercado. Se alguém te perguntar numa reunião, se isso fosse uma pauta para você ser contratado por uma grande empresa, sei lá, uma mesa, uma grande mesa, né, uma tesouraria para te contratar como trader. Cara, se você falasse que você tá usando média móvel e um monte de outras coisas, cara, os caras iam rir de ti e iam mandar tu embora. Basicamente isso. Agora, se tu entender de preço, agora é outra coisa. E se tu entender da próxima etapa, que é manipulação de preço, aí você já tá num next level. E não é porque eu faço isso que é para vocês fazer. Eu só tô dando uma dica para vocês. Quer pegar, pega, não quer, fica aí sofrendo, tá? Preço e manipulação. É isso que vocês precisam aprender. Depois, como entra num trade, aí vocês vão usar filtros. Filtros que funcionam e não indicadores porcaria que tem aí fora. Eu passei 5 anos testando e usando um monte de parafernália e indicador. Então isso me ajudou, a entender o que que funciona, o que que não, o que que é bom, o que que não é. Então quais são os indicadores de volume aqui, cara? Volume. IFR, tá? Divergência, ele não mede o volume financeiro, mas ele mede o índice de força relativa, ou seja, força, tá? Força. Outro indicador, volume financeiro. Você pode dominar muito bem o volume financeiro, só usar ele. Tem gente que usa o IFR por volume, tá? Em cima dessas regiões que eu vou mostrar para vocês como marcar. E tem o tempo gráfico certo para marcar, certo? Tá? Então a gente vai passar pelo preço, manipulação e volume e um pouquinho, de repente, de Wyckoff ali para dar uma sacadinha para vocês. Mas até o final eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito top para vocês identificarem quais são os pontos de inversão, tá? E é muito top essa ferramenta, tá? Manipulação, as 3 fases da manipulação: indução, liquidez e captura de liquidez. Vou ensinar tudo isso para vocês aqui também, tá? E volume, vou mostrar um pouquinho do que eu uso, tá? Que é o IFR, balanço do poder, e o Easy Wave, que é a relação de preço, né? Esforço versus resultado, como o Wyckoff trazia, tá? Então vamos lá, vamos meter a mão na massa aqui, tá bom? Cara, eu não vou marcar em gráfico pequeno, ok? Eu não marco, jamais. Pode falar, Alex. Cris, desculpa te interromper. Nesse meio aí todo, daí depois, se tu tiver um tempinho também, eu não sei como é que tá o teu tempo hoje, explicar para nós aí a configuração da plataforma, porque assim, ó, fazia tempo que eu não usava a Nelogic. Então, assim, ó, e outra coisa, a corretora também lá que eu abri conta através do teu link, a alavancagem dela foi totalmente diferente do que eu estava usando, então me quebrou isso aí ontem também. Por isso que ontem eu estava fazendo uns testes, então, sabe? Então, que nem lá, eu com $200 na conta, eu operava com 10 centavos de dólar, tipo assim, no Gold. E agora eu tô conseguindo operar só 2. Sim, é que depende, né, cara? Em qual que tu tava? Hantec? Não, eu tava na Active Trades. Ah, na Active. É que depende da alavancagem também, né, da própria corretora. Tem que nem essa FX, ela é um pouco mais, conservadora nesse quesito, né, pra também não deixar o trader também quebrar, né. Tem que sempre, antes de começar, de fato, a operar na conta real, é tirar todas essas dúvidas com o pessoal do suporte, né. Cara, e configuração da ferramenta, a gente vai passar aqui uns 20 minutos perdendo tempo, digamos assim, cara, sendo que tem conteúdo no site da Nelogica, no YouTube da Nelogica, como configurar, tá. Eu ainda fiquei devendo de como fazer essa marcação aqui, ó, essa grade aqui. Amanhã tu me chama no WhatsApp pra mim fazer o vídeo e eu posto no YouTube, tá bom? Positivo. Desculpa te atrapalhar. Não, que isso. Vamos lá, então o preço, né, vamos entender de preço. Cara, primeiramente, gráfico diário, tá, galera? Então já vai anotando aí, vai anotando, porque, cara, não adianta você estar numa aula assim, que é uma aula fechada, não é pra muitas pessoas. Você tem o privilégio de ter conseguido entrar no grupo fechado ali do WhatsApp, porque o WhatsApp, eu acho, se eu não me engano, é 250 pessoas, já tá quase estourando esse limite ali, tá? A minha meta depois, eu não gostaria de abrir um outro grupo para ficar tendo 3, 5, 10, 20 grupos, mas se for preciso a gente abre, mas não é a minha vontade, é só ter um grupo mesmo. Então, vamos lá. Preço, então, gráfico diário. Como é que você vai fazer aqui, cara? Eu vou explicar aqui bem brevemente, cara, o que que é uma região de liquidez, tá? Gráfico diário, ele vai deixar tudo quanto é topo e fundo.
no gráfico diário, você vai marcar todos os topos e todos os fundos, exceto os que forem rompidos nesse caso. Esse cara for rompido, você não marca. Não tem aquele esquema, voltou, testou, bipolaridade que te ensinam por aí. Isso aí eu não uso e pra mim não funciona, tá? Eu não ensino isso e eu não aprovo, tá bom? Agora, se pra ti funciona, show de bola, tá? Rompeu esse aqui, qual que tá valendo? Esse aqui, tá? Ah, rompeu esse aqui, deleta esse e o que tá valendo é o lá de trás. Parou aqui, opa, é aqui que a gente quer ver alguma coisa acontecer, que é o que é da aula de semana passada, cara, tá? Que é os ciclos de Wyckoff. Você tem que só aguardar, tá? Esse é o grande problema da galera. Eles não querem aguardar, eles querem ganhar dinheiro rápido. Aqui não existe ganhar dinheiro rápido, tá? Então, o que que é liquidez? Nada mais, nada menos que é um ponto no gráfico onde está sendo observado pelos grandes, tá? Aqui, isso aqui é um ponto de liquidez. Por quê? Quem vendeu aqui, tá com stop aqui. Quem vendeu aqui, eu vou até fazer um pouquinho mais bonito, tá? Fazer mais bonito aqui. Tem gente entrando aqui. E topo. O ponto de liquidez é onde alguém entrou vendido e deixou stop em cima pendurado. Aqui é topo, tem stop embaixo. A gente vai ver melhor isso aqui no gráfico, ó. Se eu conseguir mostrar para vocês, ó. Aqui tem um topo, aqui tem outro topo, outro topo, outro topo, topo. Aqui tem um fundo, fundo, fundo. Ó, aqui eles vieram buscar. O mercado é uma busca constante por liquidez, gurizada. Eu não sei se tem algum nome aqui, tá? Mas normalmente é mais ideia homem, né? Aqui. Eu não gosto de marcar a região de liquidez interna, tá? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma pernada de baixo, tá? E dentro disso tem um fractalzinho. Eu não gosto, tá bom? Porque eu acho muito ruim marcar isso aqui, tá? Porque daí eu vou estar analisando o preço em cima disso aqui, o preço. Onde é o melhor ponto para comprar. Isso tem que ficar claro para vocês. Esse é o grande BO de todo mundo que sai comprando em todo e qualquer lugar ou vendendo em todo e qualquer lugar, tá? Por causa de quê? Por causa dos indicadores, regras de coloração, isso e aquilo, etc e tal, tá? Então, aqui é um fundo. Aqui é um topo, mas é um topo dentro de um range maior. Então, os melhores pontos são as regiões de liquidez externa, beleza? Aqui embaixo tem uma outra, RLE, que é o que eu chamo, beleza? Região de liquidez externa. São os melhores pontos para o seu entrar, comprado ou vendido, beleza? Então, aqui, ó, você vai entender um pouco melhor de liquidez a partir do momento que eu começar a explicar, ainda nessa aula, sobre manipulação de mercado, tá? Então, eu tô num gráfico diário do GBP/USD, é um ativo que movimenta pra caramba. Então, olha só quanto que tem de gráfico. Então, eu vou ter que botar num gráfico semanal. Você tem que entender isso. Às vezes tem ativos que são mais voláteis, tem maior injeção de volume, mais volatilidade nele. Você vai ter que usar um gráfico semanal, tá? Ó, um gráfico semanal. E são só referências esses pontos, gente, tá? Eu vou marcar todos os topos que estão válidos ainda. Por exemplo, esse topo eu marco? Não, já foi rompido aqui, ó, tá? Eu só marco topos e fundos que estão válidos. Aqui eu vou marcando, eu venho marcando, ok? Eu venho marcando aqui, todos eles do semanal. Semanal, tá, gente? Porque a gente vai, de fato, eu ensino e eu opero no gráfico de 15 minutos, tá? E ali o pessoal que vai ter umas novidades, eu não vou falar agora. A gente vai falar dentro de algumas semanas para vocês, algumas novidades que vão sair aí, tá? Aqui, ó, fundo, isso do semanal, tá? Ah, por que que eu não marquei esse topo? Foi rompido aqui já, ó, retestou e tal. Poderia ter marcado esse topo, olha lá, como o mercado vai lá e busca e dá aqui num gráfico menor uma venda. Esse é o segredo, vindo do gráfico maior para o menor, do macro para o micro. Já ouviram essa frase? Isso é bastante falado aí, né? Eu marco, não marco tudo, tá? Eu marco só até aqui, tá bom, porque é um gráfico semanal. Aquelas referências lá de trás, anota isso. Isso aqui são só referências, são só referências. Não significa que tocou, vai vender. Não, não, não e não. Porque tem que analisar manipulação de mercado, ciclos de Wyckoff. Olha a aula lá no YouTube depois, como um tema de casa, tá? Nós vamos abrir o grupo mais pra frente, amanhã de manhã a gente abre o grupo para vocês trocar ideia sobre o assunto que bombou hoje, enfim, não sei, tá? E daí lá no grupo, quando a gente abrir, lá no grupo do Whats, vocês perguntam, cara, Cris, qual que é aquela aula que tu falou nessa aula de hoje? Daí eu boto lá o link para vocês também, tá? E, cara, gráfico semanal, tá morta a cobra. Gráfico diário agora. Vamos pegar todos os topos e fundos aqui, ó. Tá vendo que tem um fundinho aqui atrás, ó, que não foi marcado? Vamos marcar ele aqui também. Agora é o diário. Gente, essa é a parte mais chata que tem, mas é a parte mais legal, porque depois que tu fizer isso aqui, tá pronto. É só aguardar o preço chegar, tá? Eu ainda, no meu caso, eu tive muita resistência no começo em começar a marcar isso aqui. Eu confesso, porque eu aprendi price action no começo. Isso aqui nada mais é do que price action, galera, marcar topo e fundo. Só que a gente não opera price action. Operar é entrar na operação, a gente não entra de uma forma price action, tá? A gente só tá usando fundamentos de price action para nos beneficiar, para entender de preço. Caro vende, topo vende, barato
compra. Não é o inverso, como ensino. Rompeu, vai voltar, vamos vender. Não, rompeu, vai voltar no topo, rompeu, topo, pivô de alta. Negativo, tá? Por quê? Porque, cara, um bom trader, ele sabe fazer um bom negócio. Então, gráfico maior, você está definindo no gráfico maior o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, tá? Tem gente que bota os topos de linha vermelha e os fundos de linha verde também, se você quer se referenciar. Eu uso Brave, tá? Qual é o próximo gráfico? 4 horas, tá? 4 horas, ele é um gráfico muito bom também, tá? Para marcar essas regiões. Essa minha ferramenta aqui agora tá dando BO. Aí, aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, só referência. Ó, Cris, até onde é que tu marca? Só até aonde eu me senti confortável aqui, cara. Ó, lá pra baixo preciso marcar? Não, se o preço tá aqui, ó. Cara, se ele vir rasgando aqui, daí eu vou olhar pra cá e tal, etc, beleza? Ó lá, ó, tá tudo certinho lá em cima, etc e tal, beleza. Agora, o último tempo gráfico é os 60 minutos, 1 hora, tá? Só tem que tomar cuidado, como o GBP/USD, até foi uma indicação de alguém aí no chat que botou, faz no GBP. Ele é um gráfico que movimenta demais, então os 60 minutos dele é basicamente como se fosse um 5 ou um 15, tá? Então tem que tomar cuidado. Isso, como que eu sei disso? Porque eu opero na prática, tá, galera? E eu sei porque eu tô dia a dia fazendo isso. E você que tá chegando agora, tá tendo essa sacada. Então tem que entender do tempo gráfico, tem que entender do ativo que você vai operar, para daí começar a colocar dinheiro. É uma dica que eu dou, tá? Então aqui tá tudo marcadinho, ó. Aqui embaixo tem um fundo. Lembrando, são só referências, tá? E no final dessa aula, não tão no final, mas já vai chegar daqui a pouquinho, a gente vai falar de uma ferramenta que ela é bem legal. Eu vou ensinar vocês até se quiser eu mostro a configuração dela também aqui, tá bom? Eu acho que se tem alguém aqui que é mais antigo, digamos assim, já deve imaginar o que que eu vou falar, tá? Eu já ensinei isso aqui no nosso mini curso, que agora eu bloqueei ele, tá? O mini curso ele já não existe mais, era um conteúdo muito avançado, eu estava dando de graça, basicamente. Então eu transformei tudo aquele mini curso aqui nessa aula ao vivo, e só chega aqui realmente quem está disposto a pagar o preço de tempo aqui, né, e ficar no grupo com a gente e trocando ideia. A gente abriu o grupo na sexta-feira, foi bem bacana, tá? A gente não vai deixar sempre aberto e tal, pra não dar cana baderna assim, mas é legal a gente abrir às vezes o grupo pra trocar uma ideia e tudo mais. Galera, da minha parte, assim, ó, o que que eu fico analisando agora, tá? Eu espero o preço chegar aonde eu quero, que é aonde? Se o preço tá aqui, tá? Se o preço tá nesse ponto, eu vou fazer alguma coisa? Não. Cris, esse é o último tempo gráfico que tu marca e tu espera chegar nas regiões do semanal, do diário, do 4 horas e do 60 minutos? Sim, é exatamente assim que eu peço. Tá, mas Cris, não vai dar nada aqui agora. Eu não vou fazer nada aqui agora. Não, tu não vai fazer nada. Tu vai replicar essa forma que eu tô te ensinando em todos esses ativos aqui. Tu pode fazer isso em qualquer ativo do mundo, cara. Em qualquer ativo do mundo e nos melhores ativos do mundo. O que que tu tá fazendo? Tu tá sendo estrategista. A primeira coisa que um trader ele é estrategista. Ele é um trader de alta performance. Por quê? Cara, qual é a probabilidade de eu acertar um trade na venda aqui e acertar realmente esse trade e pegar esse aqui de ganho? Aqui, pode até existir uma probabilidade, mas ela não é tão alta quanto se eu optasse por vender aqui. A gente já vai ter que jogar com a matemática ao nosso favor, galera, entendeu? Porque o preço lá em cima tá bem mais caro do que tá aqui. E outra, aqui ele tá criando um cenário de manipulação de mercado, deixando liquidez em cima para ser consumida. Ele tá criando o que eu chamo de, não é eu que chamo, tá? Mas é o cara lá, o ICT EQH, Equal High, tá? Topos nivelados, ok? Eles estão nivelados, ou seja, o que que tem aqui em cima? Tem o que eu chamo de liquidez, né? Muitas pessoas estão falando sobre isso também, né? E o que que tá acontecendo aqui? Tem gente vendendo porque é topo, tem gente vendendo porque é topo. Agora nós estamos um pouquinho falando de manipulação e eu, como eu falei, prometi você entender um pouco mais sobre liquidez, né? Então, se tem gente vendendo aqui, onde é que eles botam stop? É aqui, 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 aqui. E aqui tem uma região de liquidez, que é o que eu falo, mas eu não opero nela, porque ela tá dentro desse range aqui, ó, tá? Ela tá, nem é um topo ainda válido. Ó, eu tô ensinando coisa que eu não era para ensinar, mas eu vou ensinar, tá? Ó, porque eu gosto de entregar conteúdo completo, eu não gosto de entregar meia boca, tá? Quando que ela vai ser válida? Quando romper, aí eu tenho um topo definido e eu vou marcar a minha linha, tá? No caso de um fundo, quando que eu vou marcar esse fundo aqui? Quando esse topinho aqui, ó, for perdido. Enquanto que ele ficar fazendo assim, para mim eu não vou marcar ele, porque eu tenho essa referência aqui, ó, tá? E para mim ele tá criando liquidez aqui, tá induzindo compradores, indução, tá? Para quê? Para acumular stop loss embaixo. Quando o preço vir aqui, ó, e pegar essa galera, induziu, capturou a liquidez que tinha embaixo aqui, que é os melhores pontos pra gente entrar comprado, cara. Ali embaixo, tá?
Então, é isso, galera. Você tem que esperar, tá? Replica esse estudo no mesmo, em todos os outros ativos. E aí, Cris, qual que é o tempo gráfico que tu opera? Eu não olhe o 15 minutos se ele não chegou na região que eu quero. Tem que chegar aqui nesses pontos X aqui, que é as minhas regiões de liquidez externa. Tem que chegar aqui. Se tá aqui, tá pipocando aqui, eu não vou fazer nada. Eu vou para o outro ativo. E assim eu vou caçando a melhor oportunidade. Eu não vou caçar trade, eu vou caçar a melhor oportunidade, entendeu? É diferente, ok? A gente analisa tudo isso aqui, inclusive daqui a pouquinho eu vou entrar, daqui 40 minutos eu entro ao vivo com a turma dos insiders, tá? Que é uma sala ao vivo que a gente tem com outras pessoas aí, tá? Que decidiram aprofundar mais dentro do método. Aqui eu não faço nada. Eu vou marcar esse fundo para operar na compra. Não faz isso, cara. Não faz isso. Opera no melhor lugar que tem para operar. Eu até tenho alguns. Eu acho que eu falei isso em algum vídeo, cara. E, cara, se o destino da tua família é isso que você tem que pensar. Ou se você não tem família, é solteiro, não tem ninguém. Não depende. Ninguém depende de você. Boa noite, Tina. Ó, falando de família, gente. Tchau, tchau. Vai lá. Vai lá, amorzinho. Vai estar aí, ó. É uma figura. Falando família, né, eu sempre falo: "Cara, se o destino da tua família tivesse nas tuas mãos, e você tivesse só 3 trades pra fazer, qual você faria? Uma venda aqui, uma compra aqui, né, uma compra aqui, ou uma compra aqui, ou uma venda aqui, ou uma venda aqui. Vamos lá. Aonde bota no chat aí, eu vou botar aqui. Onde você faria uma venda? No ponto A ou no ponto B? Se o destino da tua família estivesse nas tuas mãos. Agora, em que ponto você venderia? Bota no chat, vai lá, seja corajoso. Vamos lá, galera. Pode falar, José. Ó, ponto B, ponto B. Meu pessoal é bien. Exatamente, ponto B. Todo mundo tá falando ponto B, entendeu? Ó, todo mundo falando ponto B. E é isso, cara. Só que é isso que vocês precisam ter, esse senso, essa consciência, galera, de que não depende só de você, depende de um futuro que você quer ter, de alguma coisa que você quer investir mais pra frente. O trade não é só o trade, envolve outras coisas, envolve a nossa vida, envolve a nossa família, envolve os nossos sonhos, essas coisas, cara, entendeu? Então você tem que sempre optar pelo melhor ponto para comprar e para vender, tá? Aí eu pergunto, para comprar ponto A ou ponto B ou ponto C, qual deles você faria? Ponto C. Ponto C é bom, mas o B também é bom. Ou, como eu sempre falo, quando tá bem próximo assim, eu sempre falo que isso aqui é uma região boa para compra, tá? Então, isso aqui é ponto BC, tá? Tudo depende do que vai acontecer. E outra, cara, eu tô passando umas coisas aqui que é doido, porque, meu, tem gente só deixaria pifado para vocês essas regiões. Agora vocês explodam e vão se virar. Eu venho aqui, cara, e falo, espera a manipulação de mercado em cima desses pontos. Porque, o que que acontece? Se todo mundo falou que aqui em cima é o melhor ponto para vender e aqui é o melhor ponto para comprar, concorda comigo que não é só vocês que estão vendo isso e não é só eu que vi isso, os grandes players também viram isso. Aí é que entra a manipulação de mercado. Os grandes players, eles também querem comprar aqui e eles também querem vender aqui. A gente já começa a ver preço, cara. Preço, preço, preço. Algo que fez eu entender disso aqui foi um documentário chamado, eu vou botar no chat aí, eu já falei dele, tem lá no nosso canal, pesquisa isso aí, a Billion Dollar Day, e assiste umas 10 vezes, cara, até entrar na tua cabeça isso aí. Os caras, eles são traders de 3 bancos, né, são traders de tesouraria, os caras todo tempo estão procurando o melhor preço. E todo tempo os caras estão, quando o preço tá aqui perto, eles vão vendendo. Vende, vende, para atrair mais vendedor para acumular stop loss embaixo. Vende. Vocês vão ver isso aí nesse documentário, tá? Então, o que que acontece? Tem que aguardar os players manipular, porque eles também estão interessados na venda. E eles sabem que tem muita gente vendendo aqui. E o que que eles fazem? Pumping and dumping. Eu acho que é assim, tá? Pumping and dumping, tá? É a manipulação do preço. Por que que eles fazem isso? Para criar liquidez, tá? Então aqui, o que que eles estão fazendo aqui? Criando uma liquidez para cima. Talvez eles vão querer, isso aqui é visão de mercado, tá? Eles já estão preparando o ambiente aqui para cima, para acumular vendedor, para ter comprador, para executar as vendas maiores deles. Como que eles vão vender? Se tá todo mundo vendendo aqui também. Não vai ter troca de lote. O que que é troca de lote? Quando eu quero comprar, tem que ter alguém vendendo algo para mim. Quando eu quero vender, tem que ter alguém comprando isso de mim, entendeu? Então aqui em cima vai começar a acumular compra, 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 porque tem gente vendendo aqui nesses pontos, acumulando compra, que é o combustível para vendas dos maiores, que são os players. Então eu já sei disso, eu decorei isso, entendeu? Pode acontecer isso aqui, é um dos cenários, pode acontecer o que eu não gosto, que é o que está acontecendo aqui agora, é um dos cenários que eu explico mais dentro do PV Core, que é criar uma liquidez antes e com um afastamento dessa região, aí eles vão lá em cima, criam de novo, stopam, galera, porque daí vem aqui os caras que acreditam, stopam, e aí lá em cima eles jogam para cima. Eu gosto sempre quando chega perto, e pá,
Daí é nesse ponto onde a gente entra vendido. Por quê? Tem gente vendendo, como eu já falei, acumulando stop em cima, lá vem os players, começando a montar posição, começam a montar posição. Da mesma forma aqui embaixo, se eles vêm aqui, pode até dar certo, eles vêm aqui, pá, estopa, captura a liquidez de todo mundo, joga o preço para baixo e a gente compra. Muitas vezes já aconteceu isso aqui, ó, pô, e cair nessa região, não ficar parado aqui. Melhor ainda, porque daí eu tô melhor posicionado, entendeu? Só que tudo isso demanda de paciência. Aí vem aquela perguntinha: você entraria comprado se dependesse do futuro da tua família? Você entraria vendido? Não. Então começa a botar em prática. Para de se embasar em indicador que, cara, não serve de nada. O primeiro ponto é o preço, região de preço. Aí depois, manipulação, como eu expliquei. A gente já viu em outras aulas a gente explicando isso, tudo tá lá no YouTube, tá? Agora, volume. O que que eu vou botar aqui como volume para validar? O que que pode acontecer? Que é os cenários que eu sempre falo. O preço pode vir aqui, cair lá para baixo, começar a induzir, jogar o mercado para cima e isso aqui acontecer. E vai me dizer se vocês nunca operaram essa bendita bagaça aqui, comprado, nesse fundinho, com stop aonde? Aqui. E vocês só viram o player vir buscar o teu stop e o mercado girou para cima. Vai me dizer se isso já não aconteceu. Parece que o cara tá olhando a tua tela. Exatamente. Outra coisa. Oi, fala aí. Esse ali da zona B e C que tu falou ali embaixo ali, ó, acontece bem aquilo ali que tu falou, cara. Porque daí é o seguinte, ó, eles te induzem a vender ou comprar ali. Aí eles manipulam um preço dentro daquela zona B e C, estopa tanto o comprador quanto o vendedor, e o preço dispara para cima e eles levam tudo. Porque, cara, lembra lá dos ciclos de White que a gente aprendeu na semana passada. Aonde a gente está agora? Num ciclo de talvez uma acumulação, estoura, acumulação não, distribuição aqui em cima. Estoura, vem para baixo. Daí eles ficam aqui, acumulação, pá, pum. E aí vem a parte de Wyckoff, cara, que eu compartilhei no grupo, aqui que vocês podem usar, né? Vai ter o Spring, que é essa primeira pernada aqui. Eles vêm aqui, ó, pô, faz esse Spring. Às vezes eles descem reto, tá? O Spring não, esse Sell Climax, que é uma venda climática. Aí eles, lá embaixo no volume vai estar evidente, no Ace Wave e tudo mais, um alto volume. E do nada o preço começa a girar para cima. E daí ele volta. Aqui o que que ele faz? Cria o secundário teste, o ST. Eita, deletei. Vamos lá. Vai lá em cima, limpa os vendedores aqui de cima, limpa aqui, né? Nesse rally automático, ele faz o sell clímax aqui, ele deixa esses fundos de liquidez para que quando chega de volta aqui os fundos aqui, eu já decorei isso aqui, tá, galera? Para mim é fácil explicar, mas é bom você estudar mais sobre os ciclos de Wyckoff, tá? E aí eles vêm, induzem, stopam os compradores que estavam comprando aqui, stopam quem comprou aqui, tá? Pá, pum, pá. E aí o preço gira. É exatamente isso que o Alex falou aqui, né? Tem gente que vendeu aqui e tá com stop aqui, ó, lá naqueles MSK. Não é sempre que acontece essa busca. Às vezes ela trava aqui e aí o cara que vendeu lá, ufa, fala, né? Ufa, né? Mas ele continua na posição, daí aqui ele sai. Porque ele saiu do 0 a 0. Mas qual que é o meu objetivo? É os olhos de vocês começarem a identificar que esse ponto vocês têm que estar com os olhos na compra, mas não comprar fundo. Esperar alguém ser estopado. É aquela frase, uma velha frase que diz o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente aqui dentro do mercado tem que ser vendedor de lenço. Tem que esperar o choredo para depois entrar. É exatamente assim, galera. É, a gente até brinca às vezes em sala, né, cara? Olha ali, ó. Foi estopado, ó. Agora nós vamos entrar. E, cara, dito e feito, dá certo, sabe? Então, aqui, ó, eles vêm aqui nesse ponto, limpam os compradores que estão comprando aqui acreditando em tendência, tem isso. Por quê? O que que tá passando aqui? Média móvel. Aí vem aqui os caras, compram em cima da média móvel, pá, são estopados. Aí eles vêm e tentam vender aqui, e é estopado, o preço vai lá em cima no melhor ponto que vende. Cara, é stop a torto e direito, galera. É stop a torto e direito. Cara, beleza, falamos de preço, melhor ponto para comprar e para vender. Tem que esperar acontecer alguma coisa, que é a manipulação de mercado. Se aprofundem nisso, no canal tem coisas lá. É só ir lá na pesquisa lá, manipulação de mercado, lá no nosso canal, vai encontrar lá certinho. E agora tem a questão de volume, o que que eu uso, cara, né? Vamos lá, digamos que o preço veio aqui, estopou os compradores, estopou os vendedores aqui, e daí aqui ele começa a dar uma compra climática, né? Volta, cria uma liquidez aqui, joga para cima. Às vezes ele pode segurar abaixo desse topo e dar uma venda aqui de falha, ou às vezes ele pode jogar lá para cima e daí dar uma venda lá, tá? O que que eu uso para analisar exatamente essa região aqui para mim entrar num trade? Primeiro, Wyckoff puro. Semana passada nós tivemos a aula, daí eu vou repetir. Volta na aula lá e vai em arquivos aqui do grupo que tem o documento que eu enviei também na semana passada.
tá? A gente entra aqui ou uma falha. Como que eu vou entrar exatamente aqui? Aí isso é mais aprofundado, né? Em uma aula só apenas não daria para explicar. Mas tem a questão de gatilhos, né? O pin bar da Anna Collin, né? Se você não conhece, é bom estudar sobre Anna Collin, né? Olha, Anna Collin, tá? O pin barzinho, pequenininho que é aquele com pavilhãozão gigante, ou a estrela, tá? Ou um golfo, ou estrela da noite, né? Que é um conjunto de 3 candles ali e tal, que você pode usar. E o que que você pode usar aqui? Divergências, tá? Divergência, relação preço e volume, ok? Usem isso em favor de vocês, galera. Eu tô dando algumas sacadinhas aqui. O que que eu colocaria? O IFR. Coloca o IFR aqui, ó, e começa a estudar só o IFR. Começa a estudar só o IFR. Bota a balança do poder também, é um indicador que eu uso. Talvez na ferramenta que vocês usam hoje, pode ser o MetaTrader, não vá ter todos esses indicadores. Mas daí vocês procurem indicadores que nem o IFR vai ter. É o RSI, né? Relative Strength Index, alguma coisa assim, tá? A balança do poder nada mais é que é aqui, ó, os compradores e aqui é os vendedores. Ela faz essa soma, digamos assim, né? Essa soma, subtração, enfim. Tem muito mais vendedor, começa o preço a cair. Então isso é divergente. Olha lá, ó. Topo, falhou topo. Olha lá, o IFR para baixo, ó. E aqui, ó, a balança do poder, nada, entra vendida e já era, filho, entendeu? Agora aqui, olha isso, fundo, 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 falhou, fundo, entrada de compra. Olha lá, ó, olha aqui. Óbvio que aqui entra um pouquinho mais, né? Mas aí é todo um cenário que vocês vão ter que começar a estudar sobre isso, para vocês começar a fazer acontecer aí. Eu vou mostrar aqui o meu antes de eu mostrar o meu layout e a ferramenta de fato, aí eu pergunto pra vocês: "Vocês conseguem entender tudo isso com essa parafernália aí?" Não dá, cara, não dá, entendeu? Tudo isso que eu expliquei na aula, só com gráfico limpo vocês conseguem analisar. E como foi fácil? Talvez pra vocês não tá sendo fácil, porque é muita informação agora, tá? Mas existe, é o que eu sempre falo, existe a possibilidade de vocês continuarem estudando com a gente dentro do nosso treinamento, ou se pegarem e olharem os conteúdos do canal lá e estudar sozinho e sempre estar participando com a gente aqui nas aulas e pegando insights, né. Tudo depende da velocidade que você quer injetar no negócio, beleza? O meu layout nossa, tem gente chegando agora, tudo certo. O meu layout é exatamente assim, cara. Eu uso banda de Bollinger, tem tudo documentado dentro do treinamento PMV Core, sistema PV. Vocês já sabem, né, vocês que estão aqui a primeira vez talvez não entendam o que que eu tô falando agora, mas quem já tá aqui há mais tempo nas aulas ao vivo, sempre no final abre as oportunidades, se vocês querem participar do treinamento. Se não quiser, tranquilo, show de bola, tá? Tem também a opção de, que nem eu falei, você pode continuar estudando sozinho. E aí esse é o meu layout, cara, e eu espero pra isso chegar lá, entendeu? E aí eu uso, vocês podem estar se perguntando aqui, ó, balança do poder, Waze Wave. Waze Wave é fenomenal para cantar a pedra da pernada de Huayco. Aqui, ó, vup, olha lá, ó, maior onda de todos lá para trás. Olha lá, ó, parou, falhou, venda, stop, flow, que é exatamente aonde eu falei para vocês antes. Aqui, ó. Aí o nosso indicador, que é baseado em IFR ADX, podem usar também, estudem o ADX, ok? ADX e IFR balanço do poder, esse é o 3 em 1, indicador 3 em 1, que eu ainda quero colocar no Profit de graça para todo mundo, tá? Vou fazer essa boa ação para vocês, tá? Então, mais para frente eu vou colocar ele lá no mercado aqui que tem da Black Air, do Profit, para vocês baixar, poder usar à vontade, tá? Meu intuito é ajudar, mas o conteúdo realmente exclusivo, onde eu ensino como entrar no trade, quais são os gatilhos, quais são os cenários, tudo esmiuçado, eu documentei tudo dentro do sistema PMV, como eu falei para vocês, tá? Que nem tem a banda de Borg, tem algumas sacadinhas de como entrar nela, tem alguns cenários, a gente faz sala ao vivo junto com quem é dos insiders, né? Cara, a ferramenta que eu falei pra vocês, né, eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos lá, a ferramenta. Vamos voltar pro gráfico limpo, né, pra explicar pra vocês. Cara, existe a ferramenta, tá bom, que se chama Fibonacci. Não fui eu que inventei, tá bom? Não fui eu que inventei, então fiquem tranquilos, porque tudo que eu criar, eu vou falar pra vocês. No caso desse método que eu passei pra vocês, foi eu que inventei, eu que criei, tá? Digamos que eu tenha essa pernada aqui. Qual é a melhor estrutura para mim operar na venda? Primeiro você tem que entender isso antes de entender como usar a ferramenta. É nesse topo e nesse fundo, ok? E é aí que a gente vai traçar a ferramenta. O nível 0% aqui e o nível 100% lá. Ou vice-versa, traça como quiser. Agora vai ter outros níveis de Fibo, exato, tá? Quem foi que criou, na verdade, né? Eu ia falar. O tal do Marco Rossi, beleza? Que é a ferramenta de Fibonacci do Marco Rossi.
Foi um trader aí, recente, né, mas ele faleceu e deixou um legado bem bacana com essa ferramenta de níveis aí, tá. Então quais são os níveis aqui? Vocês já podem ir anotando aí para tentar configurar na bendita MetaTrader, tá. Aqui no Profit Chart, na Black Arrow, é muito fácil de configurar, tá. Aqui vai ter o menos 27,2% e aqui o 27, não é 27, é 11,8, tá? Me perdoem, galera. Depois eu mostro na ferramenta certinho ali. É o 11,8. Menos aqui vai ser menos 11,8. Eu coloco menos, galera, para ter nos dois lados, tá? Mas tem gente que só coloca uma em cima e depois fica mexendo a ferramenta. Eu não gosto, eu já traço, bota em cima, bota embaixo. Eu vou mostrar para vocês. Menos 11,8%, menos 27,2, se eu não me engano, tá? Ou 0,4. Depois a gente vê certinho. O 41,4, 41,4% e o 61,8, o tal de nível de fibra. E aqui em cima é 11,8, daí a mais, né? 27,2, 41,4 e aqui em cima 61,8%. Tá? Que são os níveis de alvo, de projeção de fibra, ok? Que são níveis de retração, tá? Aqui eu não lembro exatamente, que eu tenho uma aula que explica sobre isso, cara, porque a parte teórica é a que eu menos gosto. E eu gosto mais da prática, como usa e tal, como realmente faz acontecer com isso aí, tá? Aqui é parada, parada para um pullback ou e uma volta de repente, né? Tudo depende do volume. Aqui também é parada, da mesma forma. Aqui, o Marco Rossi falava que era níveis onde robôs. Opa, Theo, eu acho que tem alguém com sono aí. Níveis de robôs e aqui nível de fio, tá? E vice-versa lá para baixo também. Como é que usa essa ferramenta eu vou mostrar, tá? Vamos lá. Então a gente tem que ver uma pernada do 4 horas. Ó, ó a sacada para vocês aí, galera. Pernada do 4 horas. Qual que é a última pernada do 4 horas? Essa aqui, ó. Eu uso o diário e o 4 horas para eu encontrar a pernada, tá? Então é essa aqui. Então é dentro dessa que eu vou botar a ferramenta. Tá aí. Tem o nível de 50% no meio. Olha só como bate. Bate. Vai lá, nível tem um nível de 7,5 aqui, galera, 7,5 e 23, tá. Olha só, é que eu não tô projetando eles aqui, eu vou botar para projetar, só para vocês verem. Propriedades, direito. Agora sim, agora eu vou dar um zoom aí e vocês decoram, tá, esses níveis aí. 61, menos 61,8, menos 41,4, é exatamente o que eu coloquei antes. Menos 27,2, menos 11,8, 0%, 23,6. Esse é o ponto aqui de compra nessa pernada, tá? O nível de 50 eu só deixo para entender da manipulação do mercado e no meio dos ranges eu às vezes dou muita risada, né, cara? Porque aqui os caras estão colocando padrão de candle aqui para vender e os caras vão lá e stop, né? Jogam para a região do 7,6, que também para mim é uma região que a galera usa muito para vender. Eu não uso para vender, eu espero chegar nessa região aqui em cima. E aqui, tá? Eu espero o preço manipular, manipula, 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 joga pra cima. A partir daqui eu vou fazer alguma coisa. Manipula, 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 joga pra baixo. A partir daqui eu vou fazer alguma coisa. Entenderam? Então é mais ou menos isso que eu uso, né? Tem outras coisas que eu uso aqui, que eu faço swing trade com essa ferramenta. Mais pra frente eu vou lançar um treinamento de swing em Renkiashi. Vai ser top. Renkiashi é um gráfico de volume, bom? Mas é papo para um outro momento. E, cara, oi? Tu acredita, tu usa de mínima, máxima e 50% da FIBO também? Tipo assim, acima de 50% tendência primária de alta, abaixo de 50% tendência primária de baixa. Nesse caso, ele armou um pivô. Eu não uso, mas eu sei, eu entendo tudo dessa parafernália aí, mas eu não vou entrar comprado aqui, por quê? Porque eu não tenho a probabilidade ao meu favor. Eu posso pegar e executar uma compra aqui. E querer buscar um alvo, aonde vai dar meu alvo? Aqui? Contra um topo, entendeu? Já começa gerenciamento, né? Entra junto probabilidade de gestão e aquele papinho da família lá, né? Então, eu nem faço nada, entendeu? Eu espero aqui, ó, uma compra, probabilidade de pelo menos chegar em 50%, por isso que eu boto a ferramenta, né? Ou no 7,6 ou no 100%, entendeu? Então, são esses 3 alvos que eu busco. Olha só, galera, eu tô esmiuçando pra vocês isso aí. Aqui, cara, isso aqui é loucura. Tem gente que ensina, o Marco Rossi não ensinava como eu ensino aqui, tá? Algumas coisas ele ensina, que foi ele que criou, né? Então méritos a ele, mas eu adaptei pra mim. Cara, não, em cima não é pra comprar, porque o que que ele ensina lá? Que rompeu aqui, bateu aqui, voltou no 7,6, você vai comprar no 7,6, com alvo até o 11. Aí se ele vir romper, se fizer pullback, você compra. Não, cara, quer se compra, né? Para com essa. Compre lá embaixo, filho. Aqui é venda, tu tem que estar procurando uma divergência aqui em cima. Em algum momento aqui, ó, vai ter um topo maior que o outro, mas o IFR vai estar pra baixo, pai. Entendeu?
entendeu? Olha a sacada, galera, olha a sacada. Aqui, ó, da mesma forma, ó, pá, tem esse fundo, com esse fundo vai estar fundos mais para baixo. O IFR vai estar aqui já, ó, te cantando a pedra, meu. É só entrar comprado, tá? Tem um aluno meu que entra comprado sem stop, só que é experiência de mercado, meu. Ô Cristo, tem uma aula dentro do curso que ensina a configurar essa Fibonacci aí? Porque a que eu uso é bem diferente. Sim, eu ensino ela, eu ensino ela. Tá, e aquele último indicador que estava lá embaixo, como é que é o nome dele mesmo? O que Waze você Wave, apagou aí? botão direito, inserir indicador, Waze Wave. Só que não bota o da Nelogica, que tá bugado, bota o do Coen. Aí eu edito ele e boto de outra cor, entendeu? Bota aí qualquer outra cor. E ele Escreve Waze, W-E-I-S. WIS. Uhum. Se eu pudesse dar essas dicas aqui, cara, fiquem especialista no preço, na manipulação de mercado e com esses indicadores aqui, cara. Meu, conteúdo assim, gratuito, em uma aula fechada, com a possibilidade de vocês poder abrir o áudio e vocês não fazem isso para tirar dúvida. É algo que a gente tava falando já na semana passada. Meu, tem trader aí que cobra R$ 2.000 só numa mentoria para dar uma aula assim. E eu não tô cobrando isso aí pra vocês, cara. Porque meu intuito é realmente ajudar, sabe? O Cristo diz para não usar o da Nelogica, mas ali dentro da plataforma tem esse outro aí, né? É o do WazeWave Coen. Coen WazeWave. Aí vocês vão ter que usar, cara. Ah, manipulou aqui e tal, ó. Vocês podem entender de preço, podem entender de manipulação, podem até entender um pouquinho de volume, mas em alguns casos talvez vocês vão tomar uma violinadinha ou outra ainda, né? É o que eu sempre falo. Ah, tomou uma violinada aqui, cara, você só queimou a largada. É o que eu sempre falo pro pessoal dos insiders na sala ao vivo. Você só queimou a largada, cara. Vai lá e tenta de novo, lá mais uma, mas não fica tentando. Porque daí a tua análise, o teu viés tá errado, porque tu fez a análise de volume errada. A gente já usa outras coisas para validar isso, macro para o micro, tá? Quem é aluno e se tá aqui pode falar isso. A gente usa outras coisas macro para o micro, ok? Inclusive eu tô usando muito o Renkiash, que vai ser pro sistema PMV 2.0, tá? Aí não era para falar, eu falei. Eita, o Augusto vai me matar agora. Nós vamos lançar um treinamento mais pra frente, gente, atualizadaço, tá? Mas fiquem tranquilos, vai demorar aí. E só com o que tem hoje já no treinamento, vocês já fazem chover, entendeu? Então, cara, agora eu não tenho mais conteúdo para passar. A aula tá aberta, cara. Vocês têm mais comigo, mais 15, 10 minutos. 10 minutos comigo aqui, tá? 10 minutos comigo aqui, ó. E aí eu saio fora. Aí vocês podem tirar dúvida e tudo mais. Vamos lá, gente. Abre o áudio, se ficou com dúvida, alguma coisa aí. Cris, Fala aí, meu querido. Quem é que tá falando? eu José Campos. Ô, José, tudo bem? Tudo jóia. Aqui, quando você faz a sua análise, você entra numa operação, você observa correlação de ativos? Não, o gráfico já tá me falando tudo, todo o volume do gráfico. Vamos lá, não tô falando que isso não é bom fazer, tá? Só que eu não faço. Por quê? Eu vou te explicar já o porquê que eu não faço. Porque, cara, concorda comigo que sim, por exemplo, a Ethereum, o Bitcoin leva a Ethereum, carrega no colo, né? Ela leva a Ethereum no colo. Mas, quando eu tô olhando pro gráfico, eu já tô olhando o volume através do candle. O candle nada mais é que um indicador de volume, que entrou muita mais venda aqui do que compra, por isso que o preço cai. Já é um indicador de volume o próprio candle, tá? Eu tô olhando aqui, que os indicadores não mentem, né? Foi pessoas lá do passado que eu tô me referenciando que criaram isso, tá? Balança do poder. Por que que o preço sobe? Por que que eu confio tanto nesse conjunto de indicador? Porque foi tempo já estudando isso, sabe? Óbvio que tem que cuidar uma notícia, correlação com notícia, fundamento e tal. Pode fazer tudo isso, mas eu não faço, tá? Porque o gráfico e o sistema PMV que eu criei, eu desenvolvi, já me fala isso, tá? Mas O pode usar, tá? o colega quis dizer, tipo assim: "Ah, dólar para baixo, índice para cima", né, aquela coisa assim, nossa. Sim, sim. Não, mas eu não uso isso não. Não, é que, eu tenho um outro operacional que eu opero, que eu entrei já tem uns 2 meses que eu estou em 2 ativos, no SHA USD e no AUD USD. Estava comprado no SHA e vendido no AUD USD. E toda vez que o chão SD sobe, o áudio SD também subia, entendeu? E eu estava vendendo. Aí eu fui obrigado a me sacrificar num deles. Não, não, tu pode continuar fazendo isso. Tu pegou esse viés, vai com tudo, cara. Só que eu não fico perder pra mim, tá? Pra mim, Cris, eu perder tempo em ficar olhando é muita coisa, entendeu? O que eu já vejo já funciona. Há 2 anos, tá? Não, 2 anos. seu operacional é top, cara. Eu tô aprofundando aqui. E outra coisa, esse o
Balança do poder, e qual que substitui no MetaTrader? Ah, cara, eu já ouvi algumas pessoas, a gente conversa muito com muitas pessoas já no privado, só que eu acabo deletando conversa, eu acabo esquecendo do nome das pessoas, mas alguém já me falou que tem, mas é pago, né? Lá no mercado da MetaTrader deve ter, mas é pago, né? Infelizmente, acontece isso. Cara, o que que eu vou te falar? O MACD, de repente, você pode usar o MACD, histograma e o linha, mas daí tu não precisa usar o IFR, porque ele faz a mesma coisa, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Ó o histograma, ó o histograma. Ó, a sacadinha aí, ó, entendeu? Pode usar o MACD. Eu não uso, tá? Eu uso, na verdade, eu uso só o meu 3 em 1. Esse balanço do poder eu deixo bem baixo, mas o meu guia é o 3 em 1, tá? Foi o que eu desenvolvi. Mas 3 em 1 aí eu até conversei com o rapaz lá que criou ele, mas ele não respondeu, aí você falou que era ele que tinha que liberar. Não, cara, na verdade, no começo eu estava dando ele, né, lá nos grupos Telegram, e depois eu tirei, porque querendo ou não a galera não ia saber configurar, tem que mexer aqui nas configurações, ele não tá pronto, né. E aí, eu ensino dentro do SampleMV a configurar ele certinho ali, mas eu vou abrir ele mais pra frente pra deixar ele disponível na Nelogic. Ô Cris, dá 2 ativos pra nós ali hoje de noite, hein. Duas dicas pra nós aí, hoje de noite. Eu vou pegar a dica dos insiders, tá. Eu não sei se já aconteceu. Hum. Deixa eu pegar aqui. Ó, Deixa esse exemplo. inclusive já tem gente aqui, ó, na sala dos ensaios, tá? Galera, só pra vocês entenderem, a gente tem um grupo no Discord pra quem é aluno, tá? Pega essas oportunidades que eu dou, ó, toda sacadinha aqui, ó. Ó, NZD, USD, tô passando, tá? Pronto, pegou? Quem não pegou, não pegou. MZD USD e USD Card. e USD CAD. É isso aí. E daí tem aqui também, é isso, pra hoje foi que eu analisei de tarde e mandei ali pro pessoal, tá? Isso eu mando no grupo dos alunos, tá? Mais alguém tá com a mão levantada? O José Campos, pode falar, fala à vontade aí. Não, eu acabei de falar. Ah, então tá bom. Ô Felipe, tu manda no grupo dos alunos, né, pra só quem só pegou o 297, né, mas daí essa parte ao vivo, daí tem que complementar com outro, né, é isso? É, com os insiders daí, exatamente. Lá tu opera ao vivo. Lá a gente opera ao vivo junto com a turma. Eu ganho isso. 3 vezes por semana, eu já tô saindo daqui e indo pra lá. Essa semana, vou lá, vamos lá. Galera, seguinte, tá? Eu não